CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Faremos estudo da obra Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone, dando continuidade ao estudo que começamos semana passada. A Tilane vai ler o Evangelho, vamos fazer a prece. Está desligado o telefone. É o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. O item 5. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos, até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz a alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Amado Mestre Jesus, aqui nos reunimos mais uma vez nesta tarde para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos a Tua proteção, o Teu amparo e a Tua permissão para chamarmos em nosso auxílio os dirigentes da nossa casa, o altivo, o nosso diretor espiritual, os amigos queridos que sempre estão aqui a nos sustentar. Que seja em nome desses espíritos, do altivo com a direção espiritual da nossa casa. Sempre evocamos Allan Kardec, Leon Denis, trabalhadores incansáveis da divulgação doutrinária, a nossa querida irmã Ivone, responsável pela obra que iremos estudar. Esses espíritos e tantos outros amigos, nós pedimos a devida permissão a Ti, a eles, para que em nome do amor possamos iniciar os estudos desta tarde. Em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja. Nós paramos no capítulo que tem como título Complexos Psíquicos. Ele começa o capítulo, a gente lê um pouquinho mais na frente, uma página apenas à frente, 2 páginas. Creio que vale a pena a gente retornar, porque nós terminamos a aula, na aula passada, o capítulo anterior. Compreendi que... Que tratava dos amigos ignorados, que ela fala daquele índio que se chamava José. E a gente terminou o capítulo, um índio que a ajudou muito. Ela falava dos espíritos que eram pessoas simples,
e que muito apoio dava a ela. E nós começamos o capítulo chamado Complexo Psíquico. Antes disso daí, Adilane, eu vou ler novamente a pergunta do Livro dos Espíritos que ela colocou aqui, porque é pertinente ao estudo que iremos fazer. Define-se geralmente, a pergunta 21 do Livro dos Espíritos, define-se geralmente a matéria como a que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Resposta dos Espíritos. Do vosso ponto de vista, elas são, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria para vós, porém não o seria. Desculpem, é que o telefone tocou aqui no meu bolso, sempre atrapalha a gente, né? A resposta é essa, vou ler de novo a resposta. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Entenderam a pergunta e a resposta? Ele perguntou da matéria. A matéria, o que tem isso aqui, é impenetrável, é palpável aos sentidos? Tem uma extensão? Sim, é isso aí, do vosso ponto de vista. Mas ela existe em estágios diferentes que vocês não conhecem. Ponto. Aí nós começamos os estudos, que ela falou aqui, lá pelos idos de 1858. Ela foi chamada, lá no estado de Minas Gerais, a fim de auxiliar o tratamento de um parente, de um doente, que ela deu, já estava enfermo, que ela deu o nome de C. Chegando lá, esse aposento particular de C, ela viu deitada no assoalho, ou no soalho, né, que ela fala soalho, sobre uma velha esteira, nós vimos semana passada, um travesseiro roto e ceboso, lembra? Um espírito. Junto lá onde estava o parente dela, o C. E viu também um espírito que era um suicida. Então vamos lá. Eu vou ler esse pedacinho aqui para a gente se situar. Então ela foi chamada ao estado de Minas Gerais, estou na 125, onde então me encontrava a fim de auxiliar no tratamento ao doente. Logo de início, constatei por minha vez que além da enfermidade física, muito bem diagnosticada pelos médicos, é que eu não quero perder os detalhes. Então ele tinha um problema físico. A gente não pode dizer, não perder a mania, não é perder a mania. Nós espíritas não podemos dizer que tudo é espírito. Tem espírito sim, sempre tem espírito influenciando. Mas tem coisas que a gente decide fazer. Tem coisas que a gente opta. Tem situações que você tem que ir ao médico. Tinha espírito lá? Tinha, mas ele tinha um problema médico também. Eu conversava com uma pessoa hoje e ela disse assim para mim, o senhor foi falar daquelas situações, provocou tudo isso. Negativo. Eu comentei um fato que as coisas iam acontecer de uma maneira ou de outra. Eu apenas preveni. E aconteceu. Aí o que a pessoa disse? Você foi falar, então você provocou toda essa situação. Eu fiquei danado da vida. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu disser que vai cair um avião e o avião cai, eu tenho culpa? Esse avião pode cair. Ele está rodando aqui. Ele está com algum problema. Aí o avião vai e cai porque ele está com um problema sério. Aí a culpa é minha porque eu comentei. Não é assim.
Por isso que a dona Ivone, ela lia não somente obras espíritas, para ela não se fanatizar. A gente tem que ter o cuidado para não virar fanático. Então, ela lia outras obras, ela ouvia músicas para isso. Então, ele está dizendo aqui, ó, fica bem claro, a fim de que de auxiliar no tratamento ao doente, logo de início constatei por minha vez que além da enfermidade física, muito bem diagnosticada pelos médicos, existiam ainda na pessoa de C as influências psíquicas deletérias de duas entidades desencarnadas sofredores. Então, além do problema que ele tinha, tinha influência psíquica deletéria. Influência psíquica deletéria de duas entidades sofredoras, agravando-lhe o mal, as quais eu distinguia facilmente pela vidência, detendo-se de preferência no próprio aposento particular de C, uma delas com a particularidade de se deixar ver deitada no soalho, sobre uma velha esteira e um travesseiro roto e ceboso, sem fronha, e coberto com uns miseráveis restos de cobertor. Parecia um mendigo, né? Estava ali deitada. É isso que ela está dizendo. Ela viu esse espírito. Foi o espírito que provocou o problema físico nele? Não. Não. E o espírito pode provocar o problema físico? Pode. Ela não está dizendo que foi ele que provocou, mas estava... Ele já era um espírito com problema físico. Mas o espírito tinha um problema físico. Pode esse espírito ter provocado? Também pode. Também pode. A gente vai ver aqui no decorrer do estudo. Ele pode ter provocado, porque ele tem, como a Dilane está dizendo, ele tem um problema físico. Mas vamos lá. Então estava esse espírito lá. E o fulano lá, o parente dela, foi para o médico e foi tratado pelo médico. E uma outra entidade do espírito de um primo suicida. Era primo dela, né? Tratava-se a segunda entidade do espírito de um primo suicida de C. Tinha um espírito que era primo do parente dela, que tinha se suicidado. A gente percebeu um rapaz aqui, meio muito estranho, e foi percebido junto dele um espírito suicida. E esse espírito suicida foi irmão dele, e ele contou a história. Então, tinha um primo junto dele, por nome Adão, sabia até o nome lá do falecido, o qual ingerira formicida 2 anos antes, e apesar de haver residido em um outro estado da República, e nem mesmo ser muito afim com C, agora se plantava nos domicílios deste, como espírito, e era então por mim visto em desatinos pela casa, contorcendo-se em dores e sofrimentos violentos, tais como vômitos constantes, tosse, sufocações, asfixia, aflições desesperadoras, alucinações e etc. Tudo isso provocado pelo veneno que ele tomou. O espírito. E com tais complexos, atingindo fluidicamente o enfermo, que externava os mesmos sintomas e tinha os seus males agravados. Olha aí. Então, esse espírito influenciava o parente C dela, o C, vou chamar de Carlos. Está aqui o C foi sendo influenciado e agravava o estado do encarnado. E que tinha um problema também, não falou que o problema era ali no estômago, falou? Não falou. Sim, olha só, o problema do parente dela
era um problema de úlcera no duodeno. Duodeno é intestino. Eu me lembro lá no tempo de ginásio, como dividir o intestino em 3 partes. Duodeno, jejum no ilho, né? Tem uma outra aí. Lembra disso? É do meu tempo de ginásio. No ginásio eu aprendi muita coisa. Coisa que não se aprende nem na faculdade hoje, né? Então, o primo estava com um problema ali no intestino. No intestino. E o espírito suicida tinha tomado formicida. Estava com um problema também ali no estômago. E com o vômito, com a asfixia, com as sufocações desesperadoras, as alucinações, só complicava ainda mais a vida do fulano lá, do C. Ponto. Médium de faculdades positivas, absolutamente afim com espíritos de suicidas, essa é Dona Ivone. Dessa vez eu nada sentia de anormal no contato com as duas entidades, limitando-se a minha ação, no caso, apenas ao fenômeno da vidência. Dessa vez ela não estava sentindo nada. Ela só estava vendo ali a situação dos espíritos. No entanto, a entidade suicida, Adão, foi facilmente retirada pela ação da caridade espiritual em conjunção com a terrena e encaminhada a uma sessão do Grupo Espírita Meimei, de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, comunicando-se ostensivamente pelo fenômeno de incorporação por um dos médios do grupo, apresentando todas as particularidades da própria personalidade e do gênero de morte que tivera, inclusive os vômitos, a tosse e a asfixia, enquanto o médium permanecesse alheio à existência da mesma entidade e dos fatos em geral, a ela relacionados, sendo ao demais vista e descrita com minudências pela vidência do médium Francisco Cândido Xavier, que igualmente desconhecia a existência do suicida e os laços de parentesco entre este e C. Então, olha quanto detalhe importante. O médium não sabia quem era aquele espírito. Não sabia que tinha ligação com fulano. A Dona Ivone levou para lá, ele foi tratado, apresentou os mesmos sintomas que ela viu a entidade apresentando em casa, e lá ele foi cuidado. Agora reparem, ela disse que ele foi retirado dali facilmente, com o auxílio de encarnados, né? Foi lá para a reunião mediúnica de Pedro Leopoldo e de desencarnados. Ela viu, rapidamente resolveu, tirou o espírito dali. No estudo que a gente fez anteriormente, aquele que ela foi a Petrópolis, ela ficou 1 ano com o espírito. Cada caso é um caso. Ela teve que ficar 1 ano e o espírito já havia se suicidado há 10 anos. E foi feito todo um trabalho de percepção do espírito, de sintonia do espírito com as forças de elevação, com as forças de socorro, para ele poder sair dali. E lá naquele sótão, aquele espírito estava sozinho. Quando ela chegou lá, ela começou a sentir tudo que o espírito sentia. De insônia, teve insônia por várias noites seguidas. Várias noites seguidas. Nesse caso, ela viu, né, através da vidência, ela viu o espírito e facilmente o retirou. Então, associando, cada caso é um caso, cada um tem cada um. O outro tinha dado um tiro, esse tomou veneno. Tiro no coração, né? Esse tomou veneno. E o que ela descreve aqui é exatamente o que os médiuns expõem no trabalho que a gente faz de socorro aos suicidas. Exatamente. Depois eu queria falar uma coisa importante. Entenderam? Vou falar aqui. Uma pessoa de fora, médium,
quando falamos do trabalho que realizamos junto aos suicidas, ele disse assim, é um trabalho muito perigoso. Você estava perto, você viu, né? Um trabalho perigoso. Por que um trabalho perigoso? Por quê? Então eu não posso socorrer um irmão que se suicidou porque é perigoso? Eu não posso socorrer um leproso, eu não posso socorrer um aidético, eu não posso socorrer, porque são doenças que podem contaminar, que tem bacilo de Koch, como é que é? A tuberculose? Um irmão que teve aí o Covid, eu não posso socorrer? Por que eu não posso socorrer um irmão suicida? Não tem perigo nenhum. Desde que você se prepare para isso. Desde que você se prepare para isso. É muito perigoso. É o que todo mundo diz. Os desavisados não aguentam ler um livro. Não, me sinto mal. A dona Ivone ficou com insônia 5 dias, sei lá quantos dias, ela não disse o número de dias, e não morreu por causa disso. Porque ela estava atenta ao trabalho. Porque ela estava vigilante. Porque ela estava preparada. E a gente vai ficar até quando? Se preparando, se preparando, se preparando até a outra vida? A gente já sabe o que tem que fazer, então vamos fazer. No microfone. Você falou do caso dela ficar insone, né? Que ficou para fazer esse tratamento com o suicida. Eu comecei o meu desequilíbrio mediúnico na pandemia, né? E um dos aspectos que mais me perturbaram foi a insônia. Eu fiquei 1 ano dormindo 40 minutos por noite, 1 hora. Quando eu dormia muito, eu dormia 1h30 por noite. E a gente realmente fica assim, angustiado, irritado, não sabe como fazer. Eu imagino ela, né, ainda tendo que socorrer, fazer trabalho espiritual, né? Como é que é complicado. E o que provocava isso? A mediunidade. Você já não está dormindo melhor? Muito melhor. Está trabalhando. Muito melhor. Aqui essa semana chegou uma moça aqui desesperada. Desesperada. Ela não está aguentando, assiste a aula. Acabou a aula aqui na segunda-feira. Foi o que aconteceu? Se prorrompeu em um choro convulsivo. Eu não aguento mais, eu não durmo. Algumas noites eu não durmo 10 minutos. Estou irritada, estou cansada, estou isso, o que é? Falei, minha filha, você é médium. Você tem que estudar. Você tem que trabalhar, estudar, primeiro estudar. E devagarinho a gente vai botando você no trabalho paralelo, o que a gente fala aqui. Levamos para a sala de trabalho, demos um passe nela. Os espíritos foram afastados de junto dela. Na quarta-feira ela voltou, isso foi na segunda, na quarta-feira ela voltou para o trabalho da cura, já estava outra, consegui dormir. Já dormi melhor, eu estava com outro aspecto. Ela perdeu 8 quilos. Ela estava vindo aqui, fazendo o tratamento. Se afastou, né? Vai para o mundo. Aí caiu. Quando o remédio não deu mais jeito, quando o médico não estava mais jeito, abriu o bico e voltou para cá. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que vigiar, você tem que orar. Não tem outro remédio. Lá o médico vai te dar remédio, ele não te dá remédio para mediunidade. O único remédio para mediunidade é o trabalho. Não tem outro. Não tem outro. É compromisso. Quarta-feira eu estava aqui, mais um aspecto, 2 dias, um aspecto mais saudável. Ratificamos o que falamos com ela na segunda, foi embora bem. Acho que se empolgou, comprou uns livros ali para ler, né? Saiu da livraria com os 3 livros debaixo do braço. Eu disse para ela, vem estudar. Pedi para vir hoje, não veio. Né? Vamos ver se vem. Falei para vir sábado. Vamos ver se ela vem. Tem que assistir a reunião de sábado. Ou vamos começar ali ajudando as crianças. E aí? Só depende dela. Se não fizer isso, vai voltar tudo novamente.
Entendeu? E deixa a gente irritado mesmo. Você aí é a prova. Entre mentes, a primeira entidade acima citada não fora retirada e continuava sendo vista por mim frequentemente materializada e externando singulares particularidades. Olha que coisa interessante. O espírito suicida foi retirado imediatamente e o outro que estava dormindo lá no chão não foi retirado. Vocês estão vendo as peculiaridades de cada trabalho? E por quê? Porque cada um é cada um. Não tem ninguém igual aqui, não tem nenhuma carinha igual a outra aqui. Somos diferentes. Ninguém tem a mesma digital no mundo. Nem gêmeos idênticos, não tem. Personalidades diferentes. E o suicida, que é uma falta grave à lei de Deus, foi retirado dali. E o outro não. Vamos ver por quê. É interessantíssimo. Tratava-se do fantasma de um homem de cor negra, regulando 40 anos, alto e corpulento, obeso, indicando enfermidade grave, pois dir-se-ia atacado de inchaço geral, como quem padecesse de grandes males renais. Os pés muito visíveis estavam descalços e traíam inchação impressionante, e a entidade se deixava ver muito pobremente trajada. Olha aqui o espírito, um homem negro, alto, de aproximadamente 40 anos, obeso, pés inchados, problema renal grave, mal vestido, deitado lá no trapo, numa esteira, num travesseiro ceboso. Ela viu, ficou lá. Então, morrer não significa que tudo vai ficar no corpo, não. Dependendo do espírito, olha isso como é que ficou. Continuou com a mesma doença. E ele estava deitado por causa da doença. A gente vai ver. A morte, muito por isso que dizem, você morre, mas não desencarna. Morre, mas não desencarna. É o caso desse amigo aqui, desse irmão. Ele morreu, mas não desencarnou. Quer falar alguma coisa, Dilane? Não. Quer ler um pouquinho? Não, pode ler. Você está repetindo? Então, quando começar ali onde a gente parou, você continua. O meu parente C residia numa casa recém-adquirida, no Rio de Janeiro, casa que fora reformada pelo anterior proprietário, e que por isso mesmo tomara aspecto assaz agradável. Essa casa, no entanto, fora erguida em terreno onde existia um casebre, sendo este demolido para nova construção. Então o parente dela estava numa casa boa, confortável, bonita, nova, recém-construída. E ela sabe que ali tinha um casebre que foi destruído e ele reergueu uma casa. Como de hábito, ao ingressar na residência de C, comecei a orar diariamente a hora do trabalho psicográfico, que não fora interrompido. E nessas ocasiões, e ainda em outras mais, às vezes até inesperadamente durante as lides domésticas, minha visão espiritual, ou o que quer que seja, talvez até mesmo a faculdade psicométrica do ambiente, surpreendia no local da casa um casebre, e em vez de um jardim com suas bonitas árvores e folhagens, e piso de cerâmica e cimento, um pobre terreno de ruínas, com canteiros de hortaliças ressequidas e alguns poucos galináceos enfesados, além de utensílios imprestáveis esparsos por toda a parte. O que é psicometria? A psicometria é você pegar um objeto de alguém ou num lugar. Então, eu pego aqui a aliança da Lourdinha. Aí o médium psicométrico vai chegar aqui e vai sentir
olha, é uma senhora assim, 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 estava com muita dor na cabeça, desencarnou com dor. Pelo objeto, vai identificar a pessoa, porque está a vibração dela aqui. E ela não sabe como, se pela vidência ou pela psicometria, ela percebeu todo o ambiente, todo o quintal. Não estava ali somente a casa bonita, e sim aqui uma casa velha, um casebre, coisas espalhadas pelo quintal, e ele deitado lá no casebre. Vamos lá, vamos continuar. E assim continuei orando e escrevendo mediunicamente. Eu recebia então os ditados psicográficos do romance Nas Voragens do Pecado de Charles. Devem ler. Muito bom. Até que, alguns dias depois, durante novo transe positivo de desdobramento em corpo astral, todo o panorama psíquico que se desenrolava no dito domicílio foi-me facultado pelo Espírito Charles, meu dedicado amigo espiritual. Essa entidade incumbe-me sempre de tarefas difíceis, mesmo penosas, exigindo o máximo de minhas forças mediúnicas. Os livros, por ela ditados à minha psicografia, foram literalmente os mais trabalhosos, por ela a entidade, Charles, requerendo dedicação extrema, labor intenso, a fim de se aproximarem o mais possível do que ela própria concebera. Espírito exigente, junto a ela. Mas todo espírito bondoso é assim. Ele é firme, ele é exigente. Ele não te dá tempo para preguiça. Na ocasião, isto é, em 1958, incumbiu-me, portanto, de uma das tarefas mais difíceis que me foi dado realizar, principalmente porque seria ação exercida em estado de transe mediúnico no plano espiritual e não no terreno. Tentarei descrever o melhor possível, visto não ser isenta de interesse para aqueles que se inclinam aos estudos e observações transcendentes do Espiritismo. Aí, aqui que a gente parou, e ela vai contar o que ela estava vendo. O Charles, então, levou a médium, a nossa querida irmã Ivone, para a realidade do que acontecia. Lê um pouquinho, Edilane, vai lá. Uma vez, página 128. Até aí tudo bem, né? Vai, uma vez. Uma vez transportada ao estado de espírito, semi-liberto, vi que desaparecera a casa atual, e em seu lugar via-se apenas um terreno com um casebre construído em adobes, coberto de telhas velhas, com janelas minúsculas, sem vidros, e portas muito toscas, de tábuas grosseiras, e chão de terra batida. Dá para a gente desenhar na cabeça, né? Um casebre desse. Continua. Algumas plantações, já arruinadas, se deixavam ver, tais como couve, quiabo, jiló e etc. E sobrepondo-se a todas pelas quantidade arbustos de ervilhas com estacas de taquara, compreendi que ali existira viçosa chácara de hortaliças, mas que a decadência adviera depois, por circunstâncias que no momento não me foi possível compreender. 2 ou 3 galos de briga, tipo chinês, iam e vinham pelo terreno.
ciscando e cacarejando. Que detalhe interessante. Ela via até a galinha lá, o galo cacarejando. No plano espiritual. Isso tudo através no plano espiritual. Como é que pode, né? Mas vamos lá. A gente vai entender tudo isso. Lixo amontoado a um canto, sinais suspeitos de fogo em círculo, indicava a esterqueira para o adubo às plantas, e também que o habitante do casebre fora dado à prática de magias, de macumba, como vulgarmente é conhecida, a dita prática no dialeto popular brasileiro. Ah, então o espírito também gostava de uma mandingazinha, né? Vamos lá, continua. Um negro ainda moço, ou seu espírito, corpulento, simpático, cuidava das ervilhas com muita atenção, amarrando-as com tiras de embira, as estacas. Usava camisa branca andrajosa, calças escuras, com muito uso e sujas de terra, chapéu de feltro velhíssimo, e tudo oferecendo visão de extrema pobreza e decadência. Pés descalços, inchados, como que atacados de elefantíase, enquanto o corpo reluzia, deformado pela inchação. Está bem claro o quadro na cabeça de vocês? Vocês estão imaginando um quintal, uma casa velha, lugar pobre, abandonado, lixo pelos cantos, E o espírito esterco. o espírito com problema. E o espírito com problema. O esterco, a embira, que são tiras de casca de árvore, de casca de bananeira, eu via muito na chácara bananeira, uma horta mal cuidada, os galos de briga ali, uns 3 galos cacarejando, ainda vi o galo cacarejando, né? Vamos lá, continua. Está tudo bem claro, né? A gente tem uma visão do lugar. Com a continuação do fenômeno, as noites Subsequentes? subsequente, e com a orientação do espírito guia Charles, fui informada de que aquela entidade chamara-se Pedro, quando encarnada, residira no casebre, e que agora desencarnada continuava no mesmo local, fixando o pensamento no cenário passado, e por isso mesmo constituindo-o ao derredor de si, para seu desfruto, os seus infortúnios, à força de tanto recordá-lo, sendo, portanto, esse o seu ambiente imediato, ou seja, tipo de criação mental, sólida, idêntica às analisadas pelo sábio professor Ernesto Bozano em seus interessantes livros A Crise da Morte. O cenário dava, pois, até a mim mesma a ilusão da mais positiva realidade, quando nada mais era que criação mental, inspirada nas recordações fortes do passado, sobre a matéria quintessenciada ou força cósmica universal, disseminada, como sabemos,
por toda parte. E Charles acrescentou: Então, olha lá. Ela viu que algo que para ela era real, a construção mental daquele espírito, da realidade dele. Aquele galo que estava cacarejando era real? Ou foi criação dele? Criação dele. Então, o galo que estava lá, ele não parecia real para quem via, mas ele não era um galo que a gente conhece aqui. Um galo com princípio inteligente, criação mental. E todo aquele ambiente estava ali criado por ele, tal como era, fruto de suas boas recordações ou dos seus infortúnios, porque ele estava morto. A gente vai ver ali como ele está, deitado na esteira, no travesseiro ceboso, aquilo tudo. Mas vamos ver o que ele tem mais ali. Pé inchado. Então ele estava ali naquele ambiente, certo? Criado por ele. Olha, por isso que Leon Denis diz que o pensamento é criador. O pensamento é criador. Quando a gente pensa com firmeza, com vontade, a gente cria. E o pensamento influencia não só em nós, como diz Leon Denis, mas em roda de nós, em torno de nós. Ele ali, com um pensamento, criou todo aquele ambiente que ele gostava, que ele viveu. E nós também criamos o nosso. Agora, que tipo de criações nós temos feito? Que tipo de pensamentos nós temos no dia a dia? A gente vai criando. Né? Então, essa aqui não é somente uma historinha para você ver, pô, que história interessante. Sim, muito interessante, mas mostrando do que nós somos capazes. Nós somos o que pensamos. Diga-me o que pensas, que eu vos direi com quem andas. É o nosso pensamento. Vamos lá, Dilane. Aí ele entregou, né? Vou ler esse pedacinho aqui. Entrego-te esse pobre irmão para que o console dos teus infortúnios, instruindo-o nos princípios da renúncia aos bens terrenos, que ainda aprecia pela aquisição dos bens espirituais. Podes fazer isso. Faze-o e serás auxiliada. Então o Charles entrega esse caso para você. Ele tem que substituir os bens terrenos pelos bens materiais. Quantas vezes a gente vê nas reuniões aqui, nossa, o espírito que vem, o que você está fazendo naquele lugar? Aquilo é meu. Aquilo é meu. E o local já está cheio de prédios, cheio de gente morando. Ele vê o lugar como se fosse dele. Ele constrói aquilo com o pensamento dele. Mas e aquelas pessoas? Aquelas pessoas são intrujonas. Elas têm que sair dali. Aquele lugar é meu, eu comprei, é meu. Porque ele morre, fica ali e mantém na mente todo aquele lugar ali, tal como era, como ele concebia, como ele gostava. Fala, Carlos. Então, o Carlos está perguntando o que significa matéria quintessenciada. Quintessenciada significa quinta essência da matéria. É o estado mais puro da matéria. Ou fluido cósmico universal, ou força cósmica universal, como ela colocou aqui. É da onde se origina toda a matéria. A matéria que a gente tem aqui vem de lá. É ali que os espíritos trabalham as suas construções, aonde eles constroem as grandes cidades, as grandes colônias espirituais, é tudo formada de matéria quintessenciada. O Criador é Deus. A própria Terra é formada, a origem dessa matéria. Tá? É o princípio de tudo, que ele manipula com o pensamento. Aqui a gente manipula com a enxada, com a pá, com o cimento,
a gente pega com a mão o tijolo, ele faz tudo isso com a mente. Tá? Vamos lá, Dilane. Compreendi que insólita confusão. Tá ouvindo bem ou tá baixo? Tá. Tá bom? Vai lá, bota bem Se pertinho. estabelecera no entendimento do pobre espírito, o qual se via nova casa no local da sua e a reforma geral do terreno. Também continuava vivendo no seu amado casebre, o que equivale dizer que, criando ele mesmo o seu ambiente, pelas recordações fixadas na mente, residia como espírito entre nós outros, os moradores, Os moradores do prédio novo, ao passo que se deitava na sua velha esteira, eu o distinguia deitado no soalho do próprio quarto de dormir. de ser. Olha só. Então, olha a confusão dele. É uma confusão insólita. Porque apesar da construção nova, ele fez a construção dele. Apesar dos novos moradores, ele estava morando ali. E isso é muito comum. Acontece. Por quê? O espírito é apegado aos bens da terra, ao lugar, às coisas materiais. Tanto que o Charles falou, ele tem que trocar a visão das coisas materiais para as coisas espirituais. Mudar os valores espirituais para os valores materiais para os valores espirituais. Eu escutei hoje o espírito falar assim a respeito de uma pessoa, de um tal endereço. A pessoa reclamou que estava cheio de problema mediúnico, cheio de coisa acontecendo na casa, e o espírito falou assim, ó, fala para ele que ali está cheio de médium, mas só se preocupam com as coisas materiais. Ninguém quer nada com nada. Só se preocupa com dinheiro, só se preocupa com ter. Vai atrair o quê para junto de si? Espíritos que gostam disso. Então essas pessoas, quando desencarnarem, vão ter uma bela de uma surpresa. Porque o dinheiro não vai comprar nada. Não que o dinheiro não seja importante, é claro que é, não estamos dizendo isso. Mas a gente tem que dar o justo valor e não pode deixar de cuidar do que é da alma. Né? Então deixa eu ler esse pedacinho aqui de novo, Adilane. Compreendi que a insólita confusão se estabelecera no entendimento do pobre espírito, o qual se via nova casa no local da sua, e a reforma geral do terreno. Quer dizer, ele estava vendo, pô, que lugar é esse aqui? Que casa nova é essa daqui? Que gente é essa? Ele devia estar percebendo tudo. Também continuava vivendo no seu amado casebre, o que equivale dizer que, criando ele mesmo o seu ambiente pelas recordações fixadas na mente, residia como espírito entre nós outros, os moradores do prédio novo, ao passo que, se deitava na sua velha esteira, eu o distinguia deitado no soalho do próprio quarto de dormir de ser. Olha, estava convivendo ali. Para ele, estava dormindo na esteira dele. Mas a dona Ivone o via deitado no quarto do fulano, que estava doente. Que coisa, hein? Você compra uma casa nova e leva junto um espírito, né? De brinde. Logo ali tinham dois, né? Um suicida e o nosso irmão aqui, o Pedrinho. A verdade era que tal fora a série de sofrimentos físicos que atingira o chamado Pedro, quando o homem, que agora, traumatizadas a sua mente e respectivas vibrações, transportara para o perispírito os complexos do estado de encarnação, conservando por isso mesmo as aparências da antiga enfermidade e os sofrimentos outrora experimentados.
Por causa de tudo isso, estava se vendo como vivo ainda. É o que nós falamos, morreu, mas não desencarnou, né? Ele trouxe para o perispírito todas aquelas chagas que estavam no corpo. O volume do seu corpo rotundo, quer dizer, gorducho, né? Ou do seu perispírito, nada mais era, portanto, do que ecos mentais da inchação que iria atacar o corpo carnal, proveniente da dolorosa doença dos rins, que degenerara em terrível câncer que lhe invadira totalmente as entranhas, causando-lhe o decesso físico. Olha, o problema renal se transformou num câncer, deve ter sido muito dolorido para ele, hein? E estava sentindo dor ainda. Tudo indicava que ele, Pedro, vivera pobremente no produto da sua pequena horta e que mais tarde, advindo a enfermidade inclemente, tornara-se miserável, assim morrendo à míngua de recursos. Então ele era pobre, vivia das verduras que vendia, tinha lá umas galinhas, né? Se tinha galo, tinha galinha. Se tinha galinha, botava ovo. Comia ovo com alface. Então, não devia comer direito, isso aí Ovo com alface engorda. é saudável. É saudável. E estava ali, vivia pobremente. E como veio a doença, virou um miserável. É o que ela está dizendo aqui. Tratava-se, como se vê, de um pobre ser assaz ignorante, e não propriamente mau, mas difícil de se convencer do estado anormal em que vivia, dado realmente a sua pequena capacidade de compreensão das coisas. Então, ele tinha um difícil entendimento das coisas. Não era fácil tirar ele dali, não é? E o Charles dizia o seguinte para ele. Lê um pouquinho, vai. Pô, quer ganhar sem trabalhar, pô? O senhor começa e depois para. Ao que o Sarno diria, será necessário. Página 130, Dilane. Você não presta atenção. Será necessário socorrê-lo, não só a bem dele, mesmo como de todos vós. Entrego-te para que o ajude. Os médios são colaboradores dos seus mentores espirituais e devem aprender os serviços comuns à vida espiritual quanto antes, visto que muito auxílio recebem para facilitar-lhes os desempenhos. O amigo em questão apenas necessita de amor e caridade. Os médios forçosamente devem ser habilitados antes que qualquer outra pessoa para esses certames humanitários. Se não os realizam, é porque não querem. E a mulher, com as tendências maternais que lhe são próprias, obterá resultados superiores com a prática da mediunidade bem sentida e compreendida em todos os seus ângulos. Olha só, está dando uma lição, não é para Dona Ivone apenas, para mulheres. todos nós, não é só para as mulheres não, os médiuns, principalmente as mulheres. As mulheres. Que têm a tendência maternal e que vai ser muito útil na ajuda daquele irmão sofredor. E nós médios, por muito que recebemos. Aí você bota um endereço a mais ali para o médio atender e o médio reclama, há muito trabalho, né? É muito trabalho. Por que tanto trabalho assim se na outra casa que eu trabalhava eram 2 e aqui são 5? Porque aqui tem muito trabalho mesmo.
Porque aqui tem muito trabalho mesmo, e aqui a gente tem que trabalhar. Eu não vejo ninguém ficar doente por trabalhar. Fica doente de preguiça. De trabalho, não. E a gente não imagina o que esses espíritos fazem conosco. Olha quanto trabalho teve a Dona Ivone, mediúnico. Dedicação completa. Por que eu não posso ter? Eu sou melhor do que ela? Vocês imaginam Jesus dormindo de dia, tirando uma soneca depois do almoço? Não, de tarde eu não atendo, eu vou tirar uma soneca de tarde. Ih, tem uma fila aí, Jesus, para o senhor atender. Agenda. Vocês imaginam Jesus fazendo isso? Não, pode ser qualquer Jesus, menos. Aí a gente duvida de Jesus. Né? Aí a gente duvida de Jesus. Não é o Jesus do Evangelho. E por que você quer descansar, Luiz? Por que você quer dormir? O que você faz de 1 da manhã às 5? Exatamente, trabalha. Sai do corpo, vai trabalhar como espírito. Ganhou uma estrelinha. Respondeu bem. Então a gente não pode deixar de trabalhar, tanto no corpo quanto fora do corpo. Então a nossa mente tem que estar ligada. Tem que estar ligada. Jesus me ajuda. E você só tem uma maneira de estar ligado: se você estudar, se você ler. Aí o médium não quer estudar. Eu já sei tudo isso. Trabalhei 40, 50, 80 anos lá no fulano de tal. Conheci Chico, conheci Altivo, conheci Dona Ivone, conheci até Jesus Cristo. Não andou nada, né, Sandra? Aí não quer estudar. Eu já fiz esse curso. Tinha que acabar com esse nome curso. Tem que estudar, meu amigo. Quantas vezes você lê um livro? 1, 2, 3, 4 vezes, e você está sempre aprendendo. Quando você gosta do livro, você lê de novo, você repete. Imagine o que fala da vida, como o livro dos Espíritos. Um manual de sobrevivência na Terra. Imagine quando se fala dos fatores morais, das virtudes que o Evangelho traz. Eu já sei tudo. Pode até saber de cor e salteado, que alguns decoram, mas pratica. Se praticássemos, seríamos todos missionários aqui na Terra. E não é o que parece. Não é o que parece. Porque conhecemos o Evangelho e não praticamos. Então precisamos botar a cabeça, é necessário. Um dia vamos ter que fazer isso. Vocês acham que eu estou sendo radical? É por isso que eu leio outras coisas também. Eu saio daqui, vou ouvir outras coisas, vou ler outras coisas que não sejam doutrinárias, para que a mente não fique focada e eu também me torne alguém intolerante, fanático, duro com os outros, achando que eu sou, estou dizendo eu aqui entre aspas, tá? Qualquer um que se coloque nessa posição, o dono da verdade. E não é isso. O modelo é Jesus. Agora, para estar ligado em Jesus, você tem que se esforçar, você tem que querer. Foi o que fez Dona Ivone. Foi o que fez o nosso irmão Altivo. Foi o que fez o Chico. É o que faz o Divaldo. Aí você vai contando no dedo, né? A Terra tem o quê? 8 bilhões de encarnados, é isso? 8 bilhões e pouquinho. Com certeza tem outros países aí, mas você vai contando. Acho que você não chega a 1 bilhão, chega? Acabou o nosso tempo. Querem continuar mais 5 minutos? Está tão bom? Hã? Não, senhor. Tem que parar, né? Porque tem a outra aula aqui, tem a outra aula lá em cima. Vamos parar aqui. Então, olha, semana que vem a gente pega daqui. Se tá? o senhor voltar, vai continuar tudo de novo. Página 130, lá em cima. Será necessário socorrê-lo? Está muito boa. É dia 14. E se a gente continuar, não vai dar mais vontade de parar. A gente vai até meia-noite hoje aqui, até acabar a história. Que ela é muito interessante. O diálogo com ele é muito interessante. Não percam no próximo bate. Capeta. Até meia-noite a gente pergunta, e o que fazer de meia-noite às 5?
Trabalhar. Então faz a prece, Adilane. Não, você pode fazer. Então agradecemos muito a nossa irmã Ivone, que colocou para todos nós a sua experiência mediúnica, nos conclamando ao trabalho, nos chamando à realidade espiritual. A nossa gratidão a ela, ao seu guia, o nosso irmão Charles, ao Dr. Bezerra, a todos esses amorosos trabalhadores do bem, divulgadores da doutrina espírita. A nossa gratidão ao altivo, aos trabalhadores da nossa casa, que com muita paciência têm nos orientado na vida. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, o nosso Pai Celestial. Que seja então em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do nosso irmão altivo, em nome da nossa irmã querida, as irmãs também, Elvira, Neuza, Cida, da nossa irmã Ivone, da minha amada Lourdinha, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.